Olá pessoal, me chamo Rodrigo Vitarelli, faço parte do curso de Serviço Social pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente sou estagiário no projeto Quintal Solidário, pela Bolsa Procultura. Hoje eu vim apresentar o trabalho Reflexos da Pandemia e a Importância da Informatização na Realização das Feiras Agroecológicas de Viçosa, onde a gente vai falar um pouco sobre as medidas que os integrantes do projeto Quintal Solidário tomaram em relação à pandemia, acompanhando tudo o que aconteceu. Bom, a pandemia trouxe consigo diversos atrasos em vários setores. O fato de não terem mais atividades presenciais mudou completamente a forma como qualquer pessoa dirigia qualquer tipo de atividade, mas ela fez com que a gente abrisse os olhos a novas perspectivas. Óbvio que não dá para trazer aqui uma visão romantizada sobre tudo que aconteceu, mas é muito importante a gente se atentar a tudo que a gente conseguiu absorver disso para poder incorporar as novas formas e modalidades que a gente for desenvolver. E é esse o objetivo do meu trabalho. A gente vai contar um pouquinho sobre o que a gente fez durante esse período de pandemia e o que essa necessidade de se adaptar a esse novo formato, que no caso é o formato remoto, trouxe de benefícios que a gente pôde incorporar nas nossas atividades que vão permanecer mesmo com a volta das atividades presenciais. Mas antes eu acho válido a gente dar uma breve introdução de tudo o que aconteceu para entender melhor o que foi feito. Com a pandemia, as atividades presenciais tiveram que cessar e apenas o formato remoto estava funcionando. Então, como o Quintal ele sempre funcionou de forma presencial, contando com a presença dos expositores e principalmente do público que era consumidor, a gente se viu num desafio muito grande. Eu especialmente comecei a trabalhar no Quintal durante a pandemia, então esse foi um desafio que sempre esteve ali desde que eu comecei a atuar nele. A gente precisava voltar com as atividades de alguma forma, e para não cessar completamente, afinal a gente tinha um compromisso tanto com os expositores quanto a própria UFV. Então primeiro a gente procurou entender o que estava acontecendo para poder ter um ponto de partida que a gente pudesse começar a atuar. Como que a gente fez isso? A Campic, parceira do Quintal na época, ela realizou uma pesquisa de mercado para tentar entender os consumidores, os possíveis consumidores, o que eles buscavam e o perfil de compra deles. E depois a gente começou a desenvolver uma ação com a equipe do projeto e os expositores, onde a gente tentou explorar um pouco dos nossos recursos e ver o que a gente tinha nas mãos. E analisar também o que as pessoas estavam pensando, como elas estavam passando durante esse período e o que elas achavam acerca das propostas que a gente tinha para fazer. A partir disso, a gente começou a estudar mais a fundo as ferramentas das redes sociais, em especial o Instagram, para que a gente pudesse passar também para os expositores tudo que a gente estava absorvendo. E vale ressaltar que o projeto Quintal Solidário tem uma página no Instagram. Isso foi um ponto fundamental para o impacto das nossas ações. Bom, a primeira medida que a gente tomou foi compartilhar com eles algumas cartilhas que a Campic também fez, relacionada a marketing digital, a como utilizar algumas ferramentas das redes sociais, não só ferramentas das redes sociais, mas também aplicativos de edição, como foi o caso do Canvas, onde a gente desenvolveu uma cartilha em especial para o Canvas, onde ele tinha uma maneira de como utilizar, algumas dicas de como organizar os elementos para que pudesse facilitar o entendimento dos expositores. Outro ponto importante também que eu tinha dito é essa página do Instagram, que foi onde a gente tentou aumentar um pouco o engajamento que a gente já tinha, associando o público não só ao projeto Quintal Solidário, mas às pessoas do projeto, a figura dos expositores, já que agora a gente não tinha aquele espaço físico em que houvesse aquela interação pessoal entre eles. E assim foi feito durante os meses seguintes e os meses de início ali de 2021, onde a gente sempre incorporou técnicas no marketing digital e outras ferramentas para que a gente pudesse chamar a atenção do público e, consequentemente, canalizar essa atenção para os expositores. Um exemplo disso é em maio, quando a gente fez uma dinâmica com a temática do mês das mães, onde a gente trouxe algumas postagens exclusivas de umas expositoras que eram mães, e lá a gente contava um pouquinho da história delas, a gente contava como elas trabalhavam, com o que elas trabalhavam e principalmente o telefone de contato, para que as pessoas que tivessem interesse naquele conteúdo, interesse nos produtos e nas pessoas, porque às vezes conhecem, mas não sabem como encontrar, pudessem eles mesmos entrar em contato e adquirir os produtos. Isso foi feito em função de uma percepção que a gente teve em relação ao público da nossa página. A gente percebeu que eles tinham muito mais identificação aquelas postagens que traziam a figura do expositor, ou seja, não só o produto, mas quem produzia, e colocava a carinha deles lá, e a gente percebeu que o engajamento aumentava, eles comentavam mais, eles curtiam mais, eles compartilhavam mais. Então, já que era uma coisa que eles estavam gostando e trazia um benefício muito grande para a página, que é o engajamento, a gente procurou seguir por esse caminho. E vale ressaltar que entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro, que foi quando a gente começou a incorporar essas técnicas, essas novas dinâmicas de trabalho, o próprio aplicativo do Instagram ele tem uma ferramenta lá que ele contabiliza a relação de engajamento. E ali ele datou que a gente teve um aumento de 700% de um mês para o outro, o que a gente considera um grande avanço relacionado a essa nova dinâmica que a gente estava começando a utilizar na nossa rede social. E esses 700% de engajamento eles faziam relação à interação das pessoas, ou seja, do público com as postagens que a gente colocava, ou seja,
ela não só aparecia na tela, mas de alguma forma o conteúdo cativava as pessoas a ponto delas quererem interagir, seja com comentários, curtidas, compartilhamentos ou até mesmo salvar a publicação. E aí dessa forma a gente tentou quebrar com um padrão mais informativo que a página tinha, de não só trazer conteúdos mais neutros, mas também gerar essa proximidade maior do público com os expositores e a equipe da organização como um todo. A gente também organizou uma bateria de oficinas através do Google Meet, onde os alunos da comunicação, em conjunto com a equipe do Quintal, eles trouxeram todo esse conteúdo que foi passado nas cartilhas, mas agora com algo a mais. Essas oficinas elas eram abertas ao público, mas quem participou mesmo em peso foram os expositores do Quintal ou os participantes de feiras agroecológicas que Viçosa tinha. O pessoal do Buiaê também participou bastante dessa. Então lá a gente foi passando para os expositores algumas noções que tinham nas cartilhas, mas que agora de uma forma bem mais prática e dinâmica, onde as pessoas aprendiam em tempo real, elas interagiam em tempo real, faziam em tempo real e podiam tirar dúvidas com as pessoas. O conteúdo das cartilhas ele é essencial, mas a gente pensou, será que as pessoas estão realmente lendo, elas estão realmente entendendo aquilo que elas estão passando? Então essa atividade ela ajudou muito a combar, incorporar o que a gente estava tentando trazer para eles e também acompanhar mesmo as pessoas que estavam mesmo absorvendo esses conteúdos e desenvolvendo nas próprias redes sociais. Isso fortaleceu tanto os laços que eles já tinham, como a gente conseguiu trazer uma didática bem melhor para lidar com esses processos de adaptação que a gente estava tendo. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo essas dinâmicas, a gente foi percebendo que faltava algo a mais ali. Então surgiu a ideia de criar um espaço, obviamente virtual, onde as pessoas pudessem entrar em contato diretamente com os expositores, sem depender de uma postagem que a gente colocasse o contato deles. Então a gente desenvolveu um grupo no WhatsApp, que a gente denominou de Quintal On, onde os próprios expositores postavam os produtos que eles tinham e as pessoas entravam em contato através do número que o próprio WhatsApp disponibilizava. Isso permitia uma flexibilidade maior em relação ao que era disponível, pois muitos deles trabalham com alimentos, então tem uma relação de safra. Alguns produtos às vezes não estão disponíveis, outros vão estar no próximo mês, na próxima semana. Então ali nesse grupo eles tinham uma garantia do que tinha no agora. E aí dessa forma eles podiam ver os produtos também, eram enviadas fotos, uma descriçãozinha, e através disso eles poderiam entrar em contato com os expositores e garantir a sua compra. A gente chegou a receber alguns feedbacks positivos a respeito desse grupo, ou seja, as pessoas começaram a entrar nos grupos e realmente a comprar desses expositores através do grupo. E óbvio que não se compara a uma feira presencial em relação à quantidade, ou seja, ao volume que era vendido, mas já é um grande passo se comparado à não realização do encontro no espaço da Aspub. E vale ressaltar que durante todo esse processo foi mantido contato com outras feiras agroecológicas de Viçosa, como eu citei que as pessoas do Buiaê participaram da Feira da Violeira, mas também teve um outro projeto que a gente foi articulando ao longo do tempo e que ainda está na fase de construção, que a ideia inicial é criar um circuito de feiras onde a gente constrói ali uma ferramenta não de homogeneização, ou seja, não vai virar uma coisa só, mas é uma ferramenta de articulação em que mesmo as feiras atuando individualmente, mantendo suas atividades, eles têm uma ferramenta em que eles podem se articular, comunicar, interagir e elaborar atividades em conjunto. Vale lembrar também outra dinâmica que a gente fez na nossa página do Instagram, que foi o TBT Agroecológico, onde a gente trouxe várias flashes, várias fotos e memórias e recordações que o Quintal tem sobre as edições anteriores, principalmente as presenciais, para trabalhar essa questão também da identificação que as pessoas têm com o que já viveram, com as pessoas conhecidas que tem ali, e isso também trouxe uma interação muito bacana do público do Quintal com a equipe, e a gente percebia ali nos comentários que sempre tinha alguém se lembrando, comentando alguma coisa a mais, e também foi uma peça fundamental para ajudar aí nessa interação que a gente tinha, nessa construção do engajamento mesmo. Bom, então ao longo de todo esse tempo que a gente ficou empenhado em entender esses novos formatos, incorporar nas nossas atividades, a gente pôde perceber o quanto que a tecnologia ela pode se aliar à ciência e em sua forma de ensino mesmo, ensino, pesquisa e extensão, não só como uma ferramenta que substitui as formas de atuação que a gente já tem, mas como um complemento fundamental que incorpora e aumenta essa estrutura e aumenta a efetividade dessas estruturas. A gente combina a força vital das atividades presenciais com o alcance virtual das redes sociais. O fato é que essa investida no mundo digital fez com que a gente tivesse uma noção muito mais ampliada a respeito de nós mesmos, enquanto projeto. E a gente começou a conhecer mais do nosso público, da nossa equipe, começou a avaliar melhor quais as ferramentas que a gente tinha, o que a gente sabia entre si, que a gente poderia incorporar ali naquilo que a gente, nessa nova estrutura que tinha tantas limitações, e a gente começou a ter uma noção maior das próprias ferramentas que a gente já tinha e que agora a gente estava somando
né, por causa disso tudo que a gente foi agregando nesse processo, e que quando as atividades presenciais voltarem, a gente vai ter uma noção muito melhor a respeito disso e que a gente vai estar podendo desenvolver. Bom, por mais novo que possa parecer, o mundo digital ele traz uma gama de opções em relação a qualquer tipo de atividade. Mas trazendo aqui para a área da extensão, como uma ferramenta de uma feira agroecológica, a gente pode dizer que isso ajudou muito a fortalecer a cultura local e principalmente o desenvolvimento das comunidades e das suas fontes de subsistência.